Olá, meu povo. Chegamos à nossa penúltima aula, né? Antes da nossa avaliação. E aqui vamos de revisão. Para essa nossa avaliação final, essa nossa avaliação 2, a gente vai usar apenas dois tópicos, tá? Da matemática. Não deu para a gente poder pensar muito mais em outros temas, porque ocorreram alguns eventos na universidade e nós ficamos apenas com esses dois, tá bom? Mas aí nós vamos fazer o seguinte, vamos revisar bem revisado aqui para vocês ficarem bons e boas, né, no assunto e conseguirem realizar aí a avaliação de vocês com qualidade. Então, os tópicos aqui usados vão ser igualdades matemáticas, tá bom? E probabilidades. O tema de igualdades matemáticas é muito tranquilo e pode ser associado facilmente, né, com a ideia de uma balança que ora é, na verdade, que está em equilíbrio, tá bom? E o tema das probabilidades é a ideia de conseguir calcular eventos incertos, mas dar valores matemáticos para eles, de modo que a gente consiga saber a quantidade de certeza que se pode dar para cada uma das opções, ok? Então, lembrando bem que os raciocínios são de cada um e vocês poderão estar aí raciocinando de modo diferente. Eu vou responder aqui alguns itens, alguns exercícios, e a partir das resoluções vocês possam ir crescendo nos raciocínios de vocês, ok? Vamos iniciar então da seguinte forma. Eu preferi colocar aqui alguns exercícios para incentivar a nossa busca, e aí vocês vão perceber que os modos de resolver são tecnicamente iguais, tá bom? Os princípios de resolução das igualdades são simples. Aqui, por exemplo, nós temos Ana tem alguns lápis em seu estojo. Quando ela coloca mais 5 lápis, ela fica com um total de 12 lápis. Quantos lápis Ana tinha inicialmente? Beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Nas resoluções, basicamente, vocês precisam saber transformar a escrita natural da língua portuguesa para escrita matemática, tá bom? Com a simbologia matemática aqui. Combinado? Então, vamos pensar o seguinte: o que se pergunta é aquilo que geralmente a gente costuma usar como incógnita. Então, aqui a pergunta é: quantos lápis Ana tinha inicialmente? Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar colocar aqui essa incógnita da seguinte forma: Ana, pode colocar assim, Ana tinha. Quantos que ela tinha? Certo? Porque a pergunta aqui é quantos ela tinha, certo? Vamos chamar isso de uma incógnita qualquer, um símbolo. Eu vou usar um quadradinho aqui para vocês perceberem que dá para vocês usarem qualquer coisa, tá bom? Aqui é só um símbolo que vai nos orientar a fazer os nossos cálculos. Ana tinha isso daqui. Depois diz assim, ela tinha alguns lápis. Quando ela colocou mais 5 lápis, esse mais aqui, ó, colocou mais, dá a ideia de adição, ok? Então, isso aqui será adição. E 5 vai ser mesmo o nosso 5. Diz que ela ficou agora com um total de 12. Ficar com um total de 12 é a mesma coisa que dizer aqui a igualdade. Joia? Então, transformando isso aqui em linguagem matemática, seria assim: o que ela tinha, vou colocar em palavras, ok? O que ela tinha mais o que ela colocou dá um total de 12, certo? Ou seja, é igual a 12. O que ela tinha? Nós definimos que era esse quadradinho aqui, certo? Então, ela tinha um total, uma quantidade que a gente não sabe. Quanto que ela colocou a mais? Colocou mais 5 lápis aqui, ó. Colocou mais 5 e deixou aqui um total de 12, depois que ela colocou esses novos 5. Aí, a partir de agora, vocês podem usar os princípios de resolução da igualdade.
Nesse caso aqui, a gente pode usar o princípio aditivo, certo? O que o princípio aditivo diz? Que a gente pode colocar a mesma quantidade dos dois lados de uma igualdade, que ela não vai se alterar, ou seja, a igualdade permanece. Ou eu posso retirar a mesma quantidade dos dois lados da igualdade, que a igualdade permanece. Então, nesse caso, usando esse processo aditivo, esse princípio aditivo, para poder resolver essa nossa igualdade, poderíamos também usar aqui um princípio que nós chamamos de decomposição para facilitar a compreensão, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma decomposição aqui nesse 12 para que ele fique bem parecido com o lado esquerdo, a tal ponto que fique fácil verificar o que eu posso tirar de cada lado. Como já temos um 5 aqui do lado esquerdo, vamos escrever aqui esse 12 como sendo o 7 mais o 5, porque a gente sabe que 12 é mesmo 7 mais 5, certo? Aí do lado esquerdo eu tenho o quadradinho mais o 5. E eu vou destacar aqui para vocês tentarem entender a ideia. Olha para essa expressão aqui dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo eu tenho um quadradinho mais 5. Do lado direito eu tenho um 7 mais 5. Então, se está dizendo que realmente é igual os dois lados, essa igualdade pode ser também uma igualdade visual, tá bom? Fazendo aqui a composição, esse 5 já está aqui, ó, tá vendo? Ó? Um 5 lá e um 5 aqui já está equivalente. Isso significa que a gente pode retirar esse 5 dos dois lados, que a igualdade permanece. Então, retirando ele dos dois lados, vocês vão perceber que esse quadradinho aqui é equivalente a quanto? A 7, certo? Então, usando o princípio aditivo, eu posso tirar o 5 do lado esquerdo e posso tirar o 5 do lado direito. O que sobra aí mesmo é o quadradinho valendo 7. Nesse caso, a gente pode dizer que o nosso quadradinho, ou seja, o valor que Ana tinha são 7 lápis. Joinha? E isso é tranquilo, ficou fácil de entender, não ficou? Belezinha assim para vocês? Creio que deve ter ficado bom, né? Então, esse é um probleminha bem simples, tá bom? Que a gente poderia resolver com o princípio aditivo ou por comparação por decomposição. Tá joia? Vamos avançando aqui e ver um novo probleminha. Esse probleminha diz assim: Bruno e Carlos colecionam figurinhas. Bruno tem 20 figurinhas. E juntos eles têm 45 figurinhas. Quantas figurinhas Carlos tem? Certo? Aí, no geral, a matemática não quer que vocês sejam adivinhos para começar a adivinhar coisas e resolver problemas, não. Precisa dar as informações que vocês precisam. Bacana? Então, tecnicamente, a gente pode tentar fazer uma separação de dados aqui e tentar organizar isso para ficar mais fácil de compreender. Então, vamos colocar assim. O primeiro item aqui, vamos colocar assim, figurinhas de carros. Figurinhas de carros. Vamos ver o que nós vamos simbolizar. E aqui nós vamos colocar figurinhas de Bruno. Como é que nós vamos simbolizar elas? Eu gosto sempre de pensar o seguinte: aquilo que for menor, aquela quantidade que for a menor, pode ser chamado de variável, porque vai ficar fácil você construir uma que for maior, tá bom? Se não tem condições de identificar se uma é menor do que a outra, aí então vocês podem escolher qualquer uma para ser as variáveis, a incógnita, tá bom? Mas nesse caso aqui, já está dizendo assim, que Bruno tem 20 figurinhas. Joia?
Você já está informando aqui o total de figurinhas de Bruno. Olha só, Bruno tem 20. Então, nesse caso aqui, o problema não vai ser as figurinhas do Bruno, certo? E a pergunta é: quantas figurinhas Carlos tem? Tá vendo? Então, vocês olhem para a pergunta, o que estiver perguntando, normalmente é aquilo que vai ser a nossa incógnita, tá bom? Que facilita bastante para nós. Então, as figurinhas de Carlos vai ser a nossa incógnita. Vamos chamar ele aqui de C, tá bom? C de Carlos. Vai representar o total de figurinhas de Carlos, tá bom? Esse C bem bonitão aí. Qual é a outra informação que nós temos? Juntos, olha só, qual é essa ideia de traduzida por essa palavra juntos? Juntar quer dizer adicionar, tá bom? Então, juntos eles têm 45 figurinhas. Como é que ficaria isso aqui? As figurinhas de Carlos, eu vou colocar só o nome, tá bom? As figurinhas de Carlos, junto com as figurinhas do Bruno, equivalem a 45 figurinhas. Tá vendo? Aqui nós temos a nossa igualdade, nós temos a nossa igualdade montada. Basta trocar agora. Quem é o símbolo que nós estamos usando para as figurinhas de Carlos? É o C. Então, vamos colocar um Czinho aqui. Quantas figurinhas tem o Bruno? Está aqui, 20. Vamos colocar aqui 20. Juntos, elas dão 45. Logicamente que vocês já sabem a resposta do problema, mas nós estamos interessados aqui no processo, tá bom? Não se nós já sabemos ou não a resposta. Beleza? Fazendo por análise aqui, decomposição, poderíamos pensar o seguinte: se C mais 20 é 45, eu posso decompor esse 45, olha só, decompondo o 45, ficaria quem? 25 mais 20, né? Que dá 45. Aí você pode perguntar assim, professor, mas por que você está escolhendo essa decomposição de 25 mais 20, sendo que o 45 tem dezenas de maneiras diferentes de decompor ele? Ora, escolhi o 25 mais 20 porque justamente do lado esquerdo da minha igualdade já tem um 20 aqui, tá bom? Então eu faço aparecer um 20 aqui também, porque isso me ajuda a olhar analiticamente essa nossa igualdade. Se o lado esquerdo é igual ao lado direito, olha só, o 20 já está igual dos dois lados. Então, se C mais 20 é igual a 25 mais 20, automaticamente significa dizer o quê? Que o C equivale a quanto? 25, tá? Isso só de olhar, só de você analisar, você já percebe que o C vale 25. E o que é que justifica essa observação? É o princípio aditivo, que diz o quê? Que diz que eu posso retirar a mesma quantidade dos dois lados de uma igualdade, que a igualdade permanece a mesma. Então, eu vou tirar exatamente o 20 dos dois lados da igualdade. Ó, tirei o 20 dos dois lados da igualdade. Sobrou realmente aqui C igual a 25, certo? Portanto, quantas figurinhas Carlos tem? Então, eu vou dizer o seguinte: Carlos tem 25 figurinhas. Viram aí? Não tem nada de complicado nas igualdades, tá bom? É só uma questão de se acostumar. Combinado? Então, aqui já foi o segundo exemplo. Vamos agora encontrar um outro exemplo para nós. E está chegando ele aqui. Pronto. Nesse caso agora, imagine uma balança de dois pratos em equilíbrio. Lembre bem, a ideia de igualdades matemáticas, ela se equivale à ideia de balança, tá bom? Em equilíbrio. E a balança de dois pratos é aquela que fica mais visualmente sensível à ideia de igualdade. Poderia também ser a ideia de uma gangorra, tá? Será que é aquele brinquedo de onde você coloca uma tábua em cima de
um apoio e fica as duas pontas e a gente senta de um lado do outro, fica brincando ali, né? Aquela mesma ideia também equivale à ideia de igualdade. Então, imagine uma balança de dois pratos em equilíbrio. Isso quer dizer, se está em equilíbrio, ela está exatamente na horizontal, beleza? Então, equilíbrio não tem aqui nada mais pesado do que o outro. Os dois lados dela está justamente tendo a mesma quantidade de massa, tá bom? Então, aqui poderemos pensar isso. Equilibradinhas significa, então, que nós temos uma balança aí com a mesma quantidade de massa dos dois lados. Então, no prato esquerdo, há uma melancia. Vamos tentar fazer aqui um melancião, bem aqui no prato esquerdo. No prato esquerdo tem uma melancia bem grandona. Joia? No prato direito, deixa eu fazer a melancia direitinho aqui para vocês, aqui com as pintinhas direitinho. Olha aí, uma melancia aí. No prato direito, aliás, perdão, tem uma melancia e um peso de 2 quilos aqui ainda, certo? Então vamos tentar desenhar aqui um pezinho, aquele pezinho que parece uma garrafinha assim, ó. 2 quilos. Pronto, então tem uma melancia e mais um pezinho de 2 quilos aqui do lado esquerdo. No prato direito, tem pesos que somam 7 quilos. Não vou desenhar os pesos, vou só dizer aqui, vou representar como se fosse um só aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho um pesão aqui, ó, que tem 7 quilos. 7 quilos. Se a balança está equilibrada, qual é o peso da melancia? Transformando isso aqui em igualdade matemática, você poderia pensar o seguinte: no lado esquerdo eu tenho a melancia, que eu vou chamar de M, mais 2 quilos, é igual ao lado direito, que tem peso somando 7 quilos. Tá vendo? Então, a igualdade seria essa. Usando o princípio aditivo aqui, significa que eu posso tirar a mesma quantidade dos dois lados dessa igualdade, tá bom? O princípio aditivo é que diz que isso é verdade, que eu posso retirar a mesma quantidade dos dois lados. Nesse caso aqui, eu vou retirar 2, tá bom? Eu vou retirar 2. Por que eu vou retirar 2? Porque esse 2 aqui está atrapalhando o M ficar isolado, certo? Como o 7 pode ser escrito como sendo 5 mais 2, do lado esquerdo eu tenho M mais 2, verifique essa compatibilidade agora da nossa igualdade, tá? Veja, esse 2 aqui, esse mais 2, ó, é o mesmo mais 2 que está aqui, certo? Então, se M mais 2 é igual a 5 mais 2, M vale quanto? Visualmente, você já consegue perceber que M vale 5, tá bom? Ou seja, a melancia pesa 5 quilos, certo? Olha aí, ó. Quem é que apoia isso? O princípio aditivo, que diz que eu posso retirar a mesma quantidade dos dois lados e a igualdade não se altera, tá bom? Então, realmente, M vale 5. Legalzinho? Tranquilo, né? Então, não tem problema. Vejamos outro exemplo. Aqui tem assim, o professor de matemática tem o dobro da idade de seu aluno Mário. Daqui a 5 anos, Mário terá 17 anos. Quantos anos o professor tem hoje? Aí aqui tem uma coisa que precisa de um raciocínio um pouco maior. Logicamente, vamos ter que pensar nisso e visualizar como fazer para solucionar, baseado nas informações que já temos. Então, quem é que nós temos aqui? Deixa eu colocar de uma corzinha diferente, vou colocar aqui de azul. O seguinte, a idade de Mário, certo? Vou colocar assim, hoje, tá bom? Vou separar aqui em algumas etapas. Hoje.
Aqui eu vou colocar um espacinho assim, amanhã. Esse amanhã não é o amanhã literalmente não, tá bom? Não, então deixa eu tirar o amanhã e vou colocar só a palavra futuro. Por que que eu estou usando essa ideia de futuro? É porque o problema diz que daqui a 17 anos, daqui a 5 anos, Mário terá 17, tá bom? Então, no futuro, ele vai ter 17. Tá joia? Então, vamos tentar separar o raciocínio assim nessas etapas. Esse fica mais fácil a compreensão. Bem, vamos pensar. O professor de matemática tem o dobro da idade do seu aluno Mário. Então, quer dizer que Mário, vou chamar assim, ó, idade de Mário. Lembra que eu falei que fica mais fácil quando você é, atribui a variável àquela grandeza que tem menor quantidade? Esse vai ser um caso que vocês vão entender o porquê que eu falo isso. Então, aqui é a idade do professor. Pronto. Se o professor tem o dobro da idade do aluno Mário, então vamos chamar a idade do Mário de X aqui, certo? Ó. Então, o professor que tem a idade dele vai ser 2x, certo? Porque é o dobro da idade. Perceberam aqui, então, como é legal a gente colocar a quantidade menor como sendo da variável? Porque se eu tivesse feito o contrário, por exemplo, tivesse colocado aqui, chamado a idade do professor de x, como ele tem o dobro da idade do aluno Mário, então é a mesma coisa que dizer que Mário tem a metade da idade dele. Então eu precisaria representar com uma fração. Aí ficaria assim, ó, tá bom? E não é muito legal trabalhar com fração, torna o processo mais difícil, viu? Então fica aqui uma dica para vocês. Sempre que um probleminha, trouxer assim duas grandezas relacionadas uma com a outra, use a menor para ser a sua incógnita, porque aí vai evitar vocês trabalharem com frações, tá bom? Bom, agora vamos seguir a próxima fase, a próxima informação. Ele diz assim, ó, daqui a 5 anos, Mário terá 17 anos. O que que significa daqui a 5 anos? O nosso futuro é mais 5 anos, vendo? Se Mário hoje tinha X, no futuro, que é daqui a 5 anos, ele vai ter quanto? Ele vai ter X mais 5, é isso? X mais 5 anos. E o professor dele vai ter o dobro da idade, porque se um professor tem. Olha só, na verdade, daqui a 5 anos, o professor vai ter 2x anos, que era o que ele já tinha, mais 5 anos, certo? Aqui tem uma informação interessante, talvez nem seria necessária para nós resolvermos o problema, tá bom? Vamos entender aqui a ideia. Ele está dizendo que daqui a 5 anos Mário terá 17 anos. Ou seja, essa ideia, que essa idade aqui é a idade que o Mário tem daqui, que o Mário vai ter daqui a 17, a 5 anos. E ele vai ter 17, como está dizendo aqui, ó. Portanto, eu poderia dizer o seguinte, que lá no futuro, que é daqui a 5 anos, o Mário, que vai ter x mais 5 anos, ele vai ter 17 anos, certo? Bom, se x mais 5 é 17, a gente pode entender que o 17 é a mesma coisa que 12 mais 5. De novo, aquela ideia. Por que que eu estou escolhendo a decomposição 12 mais 5? Porque eu já tenho um 5 aqui do lado esquerdo, que vai me ajudar a entender melhor essa ideia de retirada, tá bom? E pelo princípio aditivo,
diz que eu posso retirar a mesma quantidade dos dois lados da igualdade, que ela se mantém ainda uma igualdade. Ou seja, x vai ser igual a 12. E aí a gente volta ali e pergunta: quem era o x? X era a idade de Mário hoje, certo? E a pergunta é: quantos anos tem o professor hoje? Então a gente quer saber essa pergunta. Isso aqui, ó. Quantos anos ele tem hoje, que é o 2x. Não é o que ele vai ter daqui a 5 anos, ok? É o que ele tem hoje. Se o x vale 12, agora a gente vai fazer o quê? Vai refletir aqui, ó. Se a idade do professor é o dobro do x, olha só, é o dobro do x, e o x vale 12, então o dobro do x vai ser o dobro de 12, ok? E o dobro de 12 é 24 anos. Portanto, a idade que o professor tem hoje é 24 anos. Tá bom? E aí está a ideia. Não importa como apareçam os dados, se você for esperto, usar a sua inteligência, você vai conseguir resolver usando os princípios aditivo ou o princípio multiplicativo para resolver a sua igualdade. Tá bom? Vamos ao próximo exemplo. Esse próximo exemplo aqui diz assim: em uma prateleira havia uma certa quantidade de pacotes de biscoito. Foram retirados 10 pacotes e depois foram repostos 25 pacotes, totalizando agora 50 pacotes. Quantos pacotes havia inicialmente? Ok? Então, essa é a ideia. Então, olha só, havia uma certa quantidade de pacotes de biscoito. Uma certa, que tá vendo que isso aqui é um símbolo de dúvida. Quanto que é isso daí? Então, a gente pode tentar fazer isso, tá bom? Tentar imaginar que essa quantidade de biscoitos que tinha é a nossa variável, tá bom? Quantidade de pacotes. Eu vou colocar assim, ó, pacotes que tinha, tá? Só para resumir a pergunta aqui. Vamos chamar isso aqui de P, tá bom? P vai representar o total de pacotes que tinha na prateleira. Foram retirados 10 desses pacotes. Olha só, eu tinha P, foi retirado 10, retirar 10 é menos 10, e depois foram repostos 25. Foram repostos, repor quer dizer mais, certo? Mais 25. Totalizando agora 50 pacotes na prateleira. Então, é igual a 50. Tá vendo? Essa ideia de totalizando aqui é transmitido como igual. Isso? Então, olha só. Tinha uma quantidade P de pacotes lá na prateleira. Retirou-se 10 pacotes, está aqui. Depois foi reposto mais 25, que repor quer dizer adicionou mais. E agora tem 50 pacotes. Então a igualdade está montadinha, certo? Sem problemas, sem dificuldade, está montada. Vamos resolver essa igualdade agora? Do mesmo modo, vocês podem pensar o seguinte: ó, aqui eu tenho menos 10 junto com mais 25. Em tese, se você falar assim, eu tinha um total de pacotes na prateleira, tirei 10 e coloquei 25, se você for pensar agora tecnicamente, o que acrescentou no valor que já tinha? Se ele tinha um total P, tirou 10, mas colocou 25, tecnicamente o acréscimo foi de 15. Tá vendo? Por quê? Porque tirou 10 e depois colocou mais 25. Então, na verdade, acrescentou ao tanto original que ele tinha na prateleira 15 pacotes, que é o mesmo que fazer menos 10 mais 25, tá bom? Igual a 50. Agora, se nós formos decompor os 50 para aparecer uma parcela igual a 15, eu vou ter assim:
50 decomposto em uma parcela de 15, vou deixar o 15 aqui, e aí você vai perceber que para somar 50 falta só 30 e 35. Essa ideia de decomposição ela é bem tranquila, viu? Só para fazer o visual igual, ficar mais igual. Então, aqui está. Se o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, quanto que vocês me dizem que o valor do P deveria é equivalente a quem? Por quê? Porque o nosso 15 aqui, ó, já achou o seu equivalente lá do outro lado. Ó, mais 15 aqui é equivalente a esse mais 15 do outro lado. Então, o P tem que ter o seu equivalente também do outro lado. Quem é o equivalente do P? O 35, certo? Ou seja, o valor do P é 35. Concluindo o exercício e respondendo ao problema, quantos pacotes havia inicialmente, vocês vão dizer o quê? Que haviam 35 pacotes, certo? Na prateleira. E aí está. Bom, bem claro aqui, eu acho que não tem muita dificuldade. Daria para vocês pensarem e resolver isso com muita facilidade. Tá bom? Vamos avançando um pouco mais. O próximo aqui diz assim: Paulo, Ricardo e Samuel jogam gude. Jogar gude é aquelas. Para nós aqui na nossa região é peteca, biloca, tá bom? Bolinha de gude. E diz assim: Paulo tem 8 bolinhas a mais que Ricardo. E Samuel tem o dobro de bolinhas de Ricardo. Se Samuel tem 30 bolinhas, quantas bolinhas Paulo tem? Certo? Olha só. Quantas bolinhas Paulo tem? Aqui está aquela ideia. Eu vou colocar os nomes aqui, Paulo, Ricardo e Samuel. Então, vou colocar aqui Paulo, Ricardo, Samuel. Na frente aqui dessa tabela, vamos colocar o total de bolas que cada um tem. Quanto que o Ricardo vai ter, quanto que o Paulo vai ter e quanto que o Samuel vai ter. Vou começar por Samuel. Por que que eu vou começar por ele? Porque está dizendo que Samuel tem 30, tá vendo? Então, se ele já diz a quantidade certinha que Samuel tem, a gente não precisa inventar nada para lá. Então, vamos dizer logo aqui, Samuel tem 30. Agora, vamos ver aqui quem tem o que, tá bom? Samuel tem o dobro de bolinhas de Ricardo. Olha só, pensa comigo. Samuel tem o dobro de bolinhas do Ricardo. Se eu não sei quanto que o Ricardo tem, eu vou chamar de X, por exemplo. Aqui está dizendo que Samuel tem o dobro das bolinhas do Ricardo. Então, o Samuel deveria ter o quê? 2x, né? É o dobro. Então, ficaria mais ou menos assim. 2x é igual a 30. Só que 2x, eu posso trabalhar essa ideia de duas maneiras diferentes. Deixa eu colocar aqui na parte de cima. 2x é igual a 30. Tá? Lembrando que eu estou usando essa expressão porque aqui está dizendo assim, Samuel tem o dobro de bolinhas do Ricardo. Tá bom? Então, o Ricardo tinha menos bolinha que Samuel. Então, eu deixei a variável lá para o Ricardo. Beleza? Quais seriam os jeitos de resolver essa expressão aí? O primeiro modo, deixa eu colocar aqui de uma cor diferente. Esse primeiro modo é usando o princípio multiplicativo, tá bom? Então, vou colocar aqui, usando o princípio multiplicativo. O que que esse princípio diz? Que eu posso dividir ou multiplicar os dois lados da igualdade por um mesmo número, que a gente consegue
manter ainda a igualdade. Então, nesse caso, eu tenho 2x igual a 30. Se a gente escolher dividir os dois lados dessa igualdade por 2, olha só, se dividirmos ela aqui, os dois lados, por 2, a gente vai estar usando o princípio multiplicativo, ok? E esse princípio é válido. Então, fica assim, 2x dividido por 2 dá um único x. E 30 dividido por 2 dá 15. Ou seja, x é igual a 15, que já é a resposta aqui do valor do Ricardo. Ou seja, Ricardo tem 15 bolinhas. Bacana? Qual é o outro jeito de fazer esse processo aqui? Não seria usando o princípio multiplicativo, mas usando a lógica do princípio aditivo. O professor, mas pode usar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo para resolver a mesma coisa? Ora, desde que você entenda o que está fazendo, pode. Quer ver só, por exemplo, o princípio da decomposição. O que é o 2x? 2x é x mais x. É 2x. Ou seja, o lado esquerdo está dizendo que é um valor que foi decomposto em duas parcelas iguais. Se na linha de cima está dizendo que o 2x é igual a 30, então esse 30 eu posso também decompor ele em duas parcelas iguais. Ou seja, 15 mais 15. Tá vendo? Professor, por que você sabe que é 15 mais 15? Por que não é 10 mais 20? É porque aqui o lado esquerdo está sendo duas parcelas iguais. É um x mais um x. É o mesmo símbolo, então quer dizer que elas são parcelas iguais. E a igualdade diz que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Portanto, a gente consegue visualizar essa ideia, esse conceito. Olha, se x mais x é igual a 15 mais 15, um x só vale quanto? Um x só vale 15, certo? Então, esse x aqui, por exemplo, seria igual a esse 15 aqui, e esse x aqui seria igual a esse 15 aqui. Portanto, x vale mesmo 15, certo? Outro modo de resolver também usando um raciocínio de decomposição, tá bom? Então, o Ricardo tem aí 15 bolinhas de gude. Agora vamos pensar no Paulo. Aqui diz assim, Paulo tem 8 bolinhas a mais do que Ricardo, certo? Paulo tem 8 bolinhas a mais. Então, se o Ricardo tem x, o Paulo vai ter x mais 8, certo? No nosso caso aqui, como nós já temos a quantidade de x, que é 15, então ficaria igual o quê? 15 mais 8. Que nesse caso aqui daria 23, não é isso? 23 bolinhas. Conclusão, o Paulo tem 23 bolinhas. Certo? Então é isso. Nessa nossa revisão aqui de igualdades, era só para mostrar para vocês os princípios de resolução. É tranquilo, dá para fazer, é bacana, tudo funciona. Tá bom? Deus abençoe as lembranças de vocês. Assistam esse vídeo quantas vezes precisar, ou outros, né? Tem muitos outros aí, milhares de outros vídeos na rede. Vocês podem assistir aí, que o importante é aprender, não importa de onde, mas aprender, tá bom? Próximo tópico agora é o tópico de probabilidades, certo? A gente vai trabalhar com vocês essa ideia, relembrar isso, através também de alguns probleminhas básicos. Joia? Lembrando que a ideia de probabilidade são chances, tá bom, de acontecer alguma coisa, algum evento. E transformando essas chances em número para ficar fácil a quantificação. Vamos iniciar com essa ideia aqui, ó. Em um saco tem 3 bolinhas azuis, 2 bolinhas vermelhas e 5 bolinhas verdes. Se você enfiar a mão no saco sem olhar e pegar uma bolinha, qual é a cor com maior chance de ser sorteada? O que você me diria?
Tem 3 bolinhas azuis, 2 bolinhas vermelhas e 5 bolinhas verdes. Você vai enfiar a mão lá no saco, sem olhar, vai pegar uma bolinha. Qual é a bolinha, qual é a cor com maior chance de ser sorteada? Se você for observar, vamos pintar aqui, por exemplo, as bolinhas são 3 azuis. Deixa eu ver se eu tenho essas cores aqui. Temos. Então, vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3. Suponha que sejam bolinhas, tá bom? 3 bolinhas azuis, 2 vermelhas. Vamos colocar aqui 2 bolinhas vermelhas. 2 bolinhas vermelhas. E 5 bolinhas verdes. Vamos colocar aqui 5 bolinhas verdes. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí, 5 bolinhas verdes. Se você misturar tudo isso e for retirar de dentro do saco uma bolinha, quem tem mais chance de sair, de ser retirada, sorteada, é aquela que tem maior quantidade lá dentro do saco, tá bom? Então, aqui a ideia seria que vocês consigam dizer que a bolinha verde tem mais chance de ser sorteada, ok? Por quê, professor? Uai, porque tem mais verdes lá dentro do saco do que qualquer outra cor, tá bom? E agora, se a ideia fosse o seguinte, calcular a probabilidade de sair uma bola verde, certo? Olha só, uma coisa é você saber que a verde tem maior chance de ser retirada. A outra coisa é você calcular essa chance, dar um número para ela, tá bom? Para calcular a probabilidade de algum evento, a gente usa sempre dois valores. O primeiro deles, eu vou chamar aqui carinhosamente de A, seria o evento A. O que seria esse evento A? A bola sorteada ser da cor verde, ok? Então a gente vai pensar o seguinte: quantas opções ou quantas possibilidades nós temos da bolinha ser verde? Aí eu vou dizer que são 5, porque tem 5 bolinhas verdes lá dentro. Então, o número de elementos favoráveis para a bola ser verde é número 5, porque tem 5 bolinhas verdes aqui dentro do saco, tá bom? Deixa eu desenhar esse saco aqui para ficar assim um sacão bem representativo aqui para vocês. Olha, tá fechadinho. Olha o nosso saco aqui invisível, né? A parede invisível. Então, dentro do saco tem 5 bolinhas verdes. Agora, outra coisa que eu preciso saber é o número de elementos do meu espaço amostral, que é o ômega, né? Quantas bolinhas tem ao todo lá dentro do saco? Então, nós teremos aqui 10 bolinhas, certo? Então, a probabilidade de ser verde vai ser 5 entre 10. Tá vendo? Eu usei aqui o 5, essa parte do numerador da razão. E o 10 é a parte de baixo da razão, tá bom? Ou seja, da minha fração. Esse ômega aqui, olha, é o meu espaço amostral. Então, o espaço amostral teria aí o total de bolinhas. E esse N de ômega quer dizer o número de elementos do meu espaço amostral, certo? Pô, fácil, fácil, tranquilo de fazer, não é? E 5 sobre 10, 5 décimos, é a mesma coisa que quanto? Que 50%, né? 5 é a metade do 10. Então, isso aqui dá o número 0,5, que é a mesma coisa que 50%, tá bom? Então, realmente tem muita chance de ser retirada uma bola verde de dentro desse saco. Bacana assim para vocês? Vamos ao próximo. Aqui nós temos agora um outro elemento, um outro exemplo, que fala o seguinte, que você joga um dado comum, né, de 6 faces, e qual é a chance de sair o número 4? Qual a chance de sair o número par? Então a gente vai pensar nisso. O dadinho aqui é um dado comum, desses que você já brincou aí na sua casa alguma vez, algum momento.
Ele é numeradinho aqui, 1, 2, 3, por exemplo, 4, 5. Então, o nosso espaço amostral do dado é os próprios números que tem nas faces dele, certo? Então, eu tenho 6 elementos no meu espaço amostral. Então, nesse caso, o número de elementos do meu espaço amostral é 6, porque tem 6 elementos lá dentro. Agora, o meu evento A, nesse caso aqui da primeira pergunta ali, a primeira pergunta é: qual a chance de sair o número 4? O meu evento A é o quê? Sair o número 4. Joia? Então, vamos lá. Sair o número 4 aqui indica... Ok. Então, o meu evento A é sair o número 4. Eu pergunto a vocês, quantos números 4 temos aqui dentro do nosso espaço amostral? Só um. Então, eu digo que o número de elementos que interessa ao evento A é 1. Bom, porque só tem um 4 lá dentro. E isso me diz o quê? Que a probabilidade de sair o quê? De sair um 4 vai ser 1 entre 6. Certo? Olha, 1 entre 6. Pronto. Resolvido. Para transformar em porcentagem decimal, basta você dividir o 1 para 6, tá bom? Não vou dividir aqui agora, porque você já vai dar conta de fazer isso aí na sua avaliação. A pergunta B fala qual é a chance de sair o número par. Ó, então, meu evento A agora vai ser o quê? Retirar o número par. Vamos pensar o seguinte: quantos números pares temos aqui no espaço amostral? 1, 2, o 4 e o 6. Então, o número de elementos que interessa ao meu evento A são 3, tá bom? Porque tem 3 números pares ali dentro do nosso espaço amostral. Portanto, a probabilidade de sair o número par é 3 entre 6, que vai dar isso 50%. Porque o 3 é a metade do 6, então é isso aí. Joia? Viram aí? Tranquilo? Então aqui é só para ir revisando a ideia básica de probabilidade. Vai dando certo. Vamos ao próximo probleminha. Esse próximo probleminha diz assim, que uma roleta de brinquedo está dividida em 8 partes iguais. 2 partes são azuis, 3 são amarelas e 3 são vermelhas. Qual é a probabilidade de a roleta parar na cor amarela quando você a girar? Então vamos supor aqui essa possibilidade. Tentar fazer aqui um desenho de uma roleta, tá bom? Bom, vamos aqui pensar nessa pizza aí, dividida em outra, nessa roleta dividida em 8 partes. Dividir em 8 partes não é complicado, então vamos botar aqui. Dividir em 2 partes iguais, dividir em 4 partes iguais. Agora dividir cada uma das 4 partes iguais. Suponha que isso aqui esteja passando tudo pelo centro, tá bom? Ficou assim meio fora do padrão, mas essa é a ideia. Vamos colocar as cores agora. Duas são azuis, então vamos fazer aqui, vamos pintar ela em azul. Duas são azuis, aqui está azul, aqui está azul. Três são amarelas, vamos ver se eu tenho uma cor amarela aqui. Tenho. Uma, duas, três são amarelas e três são vermelhas, certo? Três vermelhas, está aqui. Uma, duas, três. Qual a probabilidade da roleta parar na cor amarela? Isso, a pergunta é essa, na cor amarela. Então, nosso evento A, nesse caso, é parar na cor amarela. Pronto. Então, qual é o número de elementos que interessa ao evento A? São 3, porque tem 3
fatias da roleta aqui que são amarelas. Qual é o número de elementos do meu espaço amostral? Ou seja, quantas possibilidades eu tenho de eventos? São 8, porque são 8 espaços ali, certo? Logo, a probabilidade de sair alguma coisa da cor amarela vai ser 3 entre 8. Joia? Então, essa é a ideia. Fica aí esse exemplo para vocês. Esse próximo aqui, uma turma de 30 alunos, 12 são meninos e 18 são meninas. A professora vai fazer um sorteio para escolher um representante da turma. Qual é a probabilidade de o aluno sorteado ser uma menina? É um trabalho também bastante simples, porque vai comparar o total de meninas com o total da turma, certo? Por quê? Porque ele quer saber a probabilidade de ser menina. Isso? Então, seria, em teoria, seria assim, a probabilidade de ser uma menina é igual a quem? Quantas meninas nós temos? 18 entre 30, certo? Tem 18 chances de ser sorteada uma menina numa turma de 30 estudantes, certo? Isso aqui pode ser simplificado, porque o 30 e o 18 dá para ser simplificado por 6. Então, 18 por 6 dá 3, né? 3 vezes 6 dá 18, e 30 por 6 dá 5. Ou seja, a cada 5 estudantes, 3 são meninas, tá bom? Então, a resposta aqui seria isso daqui, ó, 3 entre 5. Se você quiser transformar em porcentagem aí, basta usar um processo bem bacana. Ou você vai dividir 3 para 5, ou você pode usar as frações equivalentes. Multiplica o 5 por 20, né? Que vai dar 100. 5 vezes 20 vai dar 100. E multiplica o 3 por 20 também, que seria 60. Ou seja, 60 de 100, que é o mesmo que 60%. Bom? Olha que ideia bonita aí. Legal? Joia. Vamos ao próximo exemplo aqui. Olha, esse aqui não tem. Acho que era esse daqui mesmo. Isso. Aqui, vamos experimentar fazer uma coisa bem diferente, que tem bastante utilidade para nós, que seria no caso seguinte: se nós tivéssemos aqui duas bolinhas azuis, vou colocar aqui agora outra cor, uma bolinha vermelha, duas bolinhas vermelhas, três bolinhas vermelhas. Pronto. Eu tenho aqui um grupinho de duas bolinhas azuis e três bolinhas vermelhas. E vou fazer o seguinte, eu vou sortear duas dessas bolinhas, certo? Existe um montão de maneiras de vocês pensarem em fazer probabilidade com agrupamento. Nesse caso aqui agora, a ideia é de agrupar. Todos os outros exemplos eram de probabilidade simples. Mas agora pense em agrupar. O que seria esse agrupar? Eu vou fazer o seguinte, vamos sortear duas bolas, certo? Então, vamos sortear duas dessas bolas. E eu quero saber o seguinte, qual a chance de sair duas vermelhas, por exemplo. Duas vermelhas. Tá? Então, suponha que a gente vai lá, vai mexer essas bolinhas ali dentro. Deixa eu colocar aqui dentro de uma caixa aqui, ó. Suponha que essas bolas estejam aqui dentro de uma caixa que você não enxerga as cores delas, tá bom? Então, o que eu quero fazer? Eu quero sortear elas ali dentro para saber qual é a chance de sair duas vermelhas. Eu vou enfiar a mão lá dentro e tirar duas bolas, tá bom? Isso que não precisa de ordem nem nada, a gente pode imaginar que é um evento único, não são eventos independentes. Eu vou enfiar a mão lá e tirar duas bolinhas. Nesse caso, o nosso espaço amostral
ele é construído a partir de duplas, tá bom? E o que seriam essas duplas? Vamos chamar o seguinte. Eu vou colocar aqui nessa primeira bolinha aqui, ó, 1, essa outra vermelhinha 2, essa outra vermelhinha 3. E aqui nesse azulzinho vai ser a 4, nessa outra azulzinha vai ser a 5, tá bom? As nossas duplas, por exemplo, poderia sair assim. Poderia sair a bolinha 1 com a bolinha 2, a bolinha 1 com a bolinha 3, a bolinha 1 com a bolinha 4 ou a bolinha 1 com a bolinha 5. Poderia ser, certo? Ou poderia ser também como a bolinha 2. Olha, se eu colocasse aqui a bolinha 2 com a bolinha 1, eu estaria dizendo que a ordem importa. Mas nesse caso aqui, como importa só a cor, eu não vou precisar contar isso aqui, bolinha 2 com a bolinha 1, porque eu já tenho aqui uma bolinha 1 com bolinha 2. Então, eu já vou contar agora a bolinha 2 com a bolinha 3, certo? E a bolinha 2 com a bolinha 4 ou a bolinha 2 com a bolinha 5. E agora a bolinha 3, combinando. A bolinha 3 já combinou com a 2, já combinou com a 1. Então a 3 agora só vai combinar com a 4 e com a 5, ok? E a bolinha 4 só falta combinar agora com a bolinha 5, certo? E aí nós teremos todos os elementos do nosso espaço amostral, tá bom? Que seria uma quantidade de quantas? Vamos ver aqui. Número de elementos do meu espaço amostral vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar 10 duplas, tá bom? Então, a probabilidade de sair duas vermelhas, vou colocar assim, probabilidade de sair duas vermelhas vai ser quanto? É algum número dividido aqui por 10, que é o total de possibilidades. Agora eu vou verificar dessas 10, quantas tem duas vermelhas, tá bom? A gente numerou elas ali por números. Por exemplo, tudo que for 1, 2 ou 3 é vermelho. Vamos então pensar a seguinte, ó. 1 é vermelho, 2 é vermelho, 1 é vermelho, 3 é vermelho, 1 é vermelho, 1 é vermelho, 2 é vermelho, 3 é vermelho, 2 é vermelho, 3 é vermelho, 3 é vermelho. Tá vendo? Eu pintei tudo que foi 1, 2 ou 3 de vermelho, que são as cores delas mesmas. Agora, vou pintar os 4 e os 5 de azul. Ó, 4 e os 5 vão ser azul. Então, isso aqui é azul, 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 azul e azul. Pronto. Agora, a partir daqui, vocês já vão conseguir visualizar quantas dessas duplas estão de acordo com o que eu quero. Eu queria sair duas vermelhas, certo? Onde é que tem duas vermelhas aqui? Aqui, ó, uma, duas, três possibilidades. Viu? Então, seria quem? 3 entre 10, tá bom? Então, ou seja, tem 3 chances entre 10 de sair duas bolinhas vermelhas ali de dentro da caixinha, tá bom? Se fôssemos pensar rapidamente, a gente poderia confundir e pensar que seria 3 entre 5, porque tem 3 vermelhas no total de 5. Mas não, são 3 entre 10, porque agora a gente consegue fazer 10 duplas diferentes e dessas 10 duplas, 3 delas são vermelhas, com vermelhas. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês consigam realizar uma boa avaliação. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço.